A média das pesquisas do 538, que é um dos sites de pesquisa política mais acompanhados aqui nos Estados Unidos, que é, enfim, faz parte da ABC, né? O 538, ele compila várias pesquisas de opinião, né? Desde o início do governo, tem pesquisa ou outra que mostrava desaprovação na frente, mas aqui, como tem muita pesquisa, geralmente se confia nesse agregado, né? E nesse agregado, de fato, no início do governo, o Trump, a aprovação estava mais de 8 pontos acima da desaprovação. E ontem, dia 4, virou, né? Fez o X ali das linhas. A desaprovação agora está 0,3 ponto acima da aprovação. E isso é algo que vem, assim, contínuo desde o início do governo. Vale a gente lembrar, não tem, né, o quê? Vai fazer agora 1 mês e meio de governo. Tem 1 mês e meio de governo Trump e a desaprovação já é maioria. Outro dado que mostra isso, por exemplo, foi o próprio discurso da terça-feira. O discurso da terça-feira, ele foi como um State of the Union, né? O State of the Union, o Estado da União, é um discurso que o presidente faz anualmente para o Congresso, né? Mas os presidentes não fazem State of the Union no seu primeiro ano de mandato, até porque é um balanço, né, do seu ano anterior para o Congresso. Mas o presidente da Câmara, republicano, convidou o Trump para fazer esse discurso mais ou menos como um State of the Union, enfim. E fez ali, né, uma sessão conjunta do Congresso. Esses discursos, eles geralmente sempre tem pesquisa no final, como que foi o presidente, né? E geralmente são pesquisas muito boas para os presidentes. Por quê? Porque são discursos longos e geralmente quem assiste é quem é apoiador, né? Ou pelo menos quem se identifica com o partido. Então é muito difícil. Eu, por exemplo, falei para um amigo aqui que não sabe que eu sou jornalista. Eu estava falando, eu tenho que ir para casa que eu vou assistir o discurso do Trump. Ele falou, você vai assistir o State of the Union do Trump? Por quê? Eu falei, não, porque eu sou jornalista, né? Democratas não assistem o Trump falando, assim como republicanos não assistem democratas. Isso favorece os presidentes nas pesquisas. Então, por exemplo, o primeiro State of the Union do Trump, ele teve 58% das pessoas que assistiram consideraram muito bom o discurso. O Biden, o primeiro dele, foi 51%. O Trump agora foi 44%. O que mostra que mesmo a base dele não está gostando tanto assim do que ele está falando. E aí, vale a gente lembrar que a base dele não é só os fanáticos do Make America Great Again, né? A ala mais à extrema-direita da base do Partido Republicano. Mas também republicanos que não necessariamente gostam muito do Trump, mas preferem ele a um democrata. Essas figuras estão um pouco preocupadas com o governo, né? Por quê? Basicamente está entrando em briga com o mundo inteiro. Existem aí uma parcela de republicanos que defendem a Ucrânia, estão achando muito desagradável a posição do Trump em relação à Ucrânia, e principalmente tem muito eleitor que votou no Trump por aquilo que eu disse, porque o preço das coisas estavam altos, porque a economia ia mal, porque as pessoas não conseguiam mais financiar uma casa durante o governo Biden. E aí eles estão vendo o Donald Trump tomar uma série de ações que não resolvem o problema e que, na verdade, pode piorar o problema, como a história das tarifas, né? Tem muita gente preocupada que tudo bem, o preço do ovo não vai mudar, né? Então só vai piorar, né? Eu tava falando aqui sobre essa história do preço do ovo, né? Aqui no Brooklyn eu achei outro dia por $10 a caixinha com 12 e era um preço bom, porque a gente acha por 13, 14, enfim, e as pessoas estão impactadas por isso, e essas tarifas vão piorar a situação. Então, me parece que essa política das tarifas vai fazer com que se corroa ainda mais o apoio do Trump. Ele diz o quê? Ele falou isso no discurso, principalmente para os fazendeiros, né, que é uma base de apoio muito forte do Trump. Ele falou, vão ser tempos difíceis, né, nos próximos meses, mas é tudo por uma boa causa, porque a gente vai trazer empregos para os Estados Unidos, vão se abrir montadoras nos Estados Unidos, e é possível que parte disso aconteça, que empresas optem por produzir as coisas nos Estados Unidos. Agora, vai produzir nos Estados Unidos com qual mão de obra? Porque ele está mandando embora todos os imigrantes e o desemprego está extremamente baixo, desde o governo Biden. Quem é a mão de obra que vai ter para trabalhar? Nesse meio tempo, o que a gente vai ver é um impacto ainda maior para a classe trabalhadora. Né, as pessoas vão ter que gastar muito mais dinheiro e o governo não parece estar fazendo nenhuma ação que resolva problemas de custo de vida de outras formas, muito pelo contrário, estão aí cortando tudo que existe do governo, cortando o pouco que tem de programa social. Então, eu acho que vai tender a fazer com que a popularidade do Trump despenque nos próximos meses. A eleição de meio de mandato, né, acontece no ano que vem, é uma eleição que renova toda a Câmara dos Deputados, porque o mandato de deputado aqui é de 2 anos só, e 1/3 do Senado. Né? Isso pode mudar completamente a forma de funcionamento desse governo, porque hoje Donald Trump está podendo fazer o que ele quiser, porque o Congresso não está, o Congresso está na mão dele, né, e não estão dispostos a bater de frente contra Donald Trump. Por exemplo, várias das medidas do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental do Musk, estão sendo vistas como ilegais, porque ele está mexendo em dinheiro que foi alocado pelo Congresso, mas o Congresso mesmo não quer entrar nesse problema, está tudo bem para os republicanos. Agora,
Se cai a popularidade de Donald Trump, né, durante os próximos meses, a tendência seria, sim, que os democratas ganhassem espaço na próxima eleição de meio de mandato, principalmente porque é a menor maioria de mais de 100 anos na Câmara. Os republicanos são a maioria, se eu não me engano, de 4 deputados, é muito pequena. Porém, os democratas estão igual barata tonta. E ontem demonstrou isso, né? Durante o discurso, parte dos democratas estavam ali com plaquinhas, tinham umas mensagens, mentira, né? Que eles levantavam quando o Trump falava, ou o Musk rouba. Teve um deputado, Al Green, do Texas, democrata, que levantou, começou a gritar no início do discurso, foi escoltado para fora do Capitólio. Tiveram outros deputados que se levantaram no meio e foram embora. Tiveram deputados que não, que falaram que era importante estar ali até o final, como respeito ao cargo da presidência. Então, eles estão perdidos, cada um está fazendo uma coisa, né? Não parece ter uma tática em comum de como lidar com o Donald Trump. E quanto mais perdidos eles ficam durante esse processo, nesse país bipartidário, né? Não importa o quão ruim esteja o governo para o bolso das pessoas, se a oposição não está organizada e não tem uma mensagem unificada para disputar contra eles no ano que vem. Até mesmo os doadores de campanha, para vocês terem uma ideia, a campanha da Kamala Harris bateu recordes, né, de doação. No pouco tempo que ela foi candidata, arrecadou mais de $1 bilhão. E esses doadores, que se tem uma coisa que a política americana faz é pedir doação o tempo inteiro, né? Porque a eleição, logo que uma acaba, já começa outra, e né, o que move tudo é o dinheiro. Os doadores democratas estão com a carteira fechada, não estão querendo fazer doação, porque estão falando, vocês não têm tática, não estão apresentando qual é a mensagem, não vamos investir esse dinheiro todo de novo. Saiu uma matéria recentemente no New York Times mostrando como que está sendo difícil para os democratas arrecadarem dinheiro. E enquanto eles continuarem assim, igual barata tonta, né, tentando responder a Donald Trump, isso prejudica ainda mais. E isso é parte da tática do Trump, tá? Quando ele assinou aquela enxurrada de ordens executivas no primeiro dia de governo, isso era uma tática, né, clara de eu vou tentar passar um monte de coisa, eles vão ter que focar num absurdo ou no outro e o resto vai passar, né? E os democratas ainda não aprenderam em como lidar com esse, infelizmente, né? Depois de 4 anos de Trump no governo, ainda não aprenderam como lidar com ele.